Uma excelente noite a você que acompanha a programação da TV+. Está no ar mais uma edição do Boletim dos Jogos. Chegamos ao 8º dia de disputas e hoje foi mais uma vez dia de medalhas, medalhas importantes, medalhas para São Bernardo, medalhas para a região São Bernardo, que caminha a passos largos rumo a mais um título dos Jogos Regionais. Na edição de hoje você vai acompanhar uma matéria bem legal em relação ao karatê. Colocamos de verdade uma repórter faixa preta para fazer esta matéria e trazer com toda a propriedade informações em relação a mais esta modalidade que terminou hoje. E você tem os resultados também aqui no Boletim dos Jogos. Vamos falar de uma característica interessante dos Jogos Regionais, que são os alojamentos. Nós estivemos no maior alojamento aqui em São Bernardo, entre as 27 cidades que participam da competição, e você vai ver como é que o pessoal vive por lá, o que o pessoal come, enfim, o ambiente nos alojamentos. Também tem a matéria completa das decisões do basquete. Ontem nós dissemos aqui, até mostramos algumas imagens em relação ao título de São Bernardo no feminino e no masculino também. Hoje tem a matéria completinha. Fechado? Vamos começar pelo seguinte, vamos começar com uma matéria. Não tente fazer isso em casa, não tente fazer o que a nossa repórter fez lá no karatê. Matéria especial em relação a esta modalidade que também é tradicional nos Jogos Regionais. Confira aí. Disciplina, respeito e espírito de guerreiro. Essa é a arte marcial dos antigos samurais. Já sabe que esporte é esse? Isso mesmo, o karatê. Para aplicar uma técnica como essa, é preciso muitos anos de treino de karatê, uma arte marcial milenar que surgiu no Japão e já ganhou o mundo. Aqui no Brasil está em constante crescimento. O karatê ele tem nos últimos anos, tá? Ele vem se desenvolvendo muito, vem crescendo muito, tanto é que a gente tem recentemente, o ano passado, o Douglas Grossi, que é meu amigo pessoal, foi bicampeão mundial. E para quem não sabe, o karatê é uma das artes marciais mais antigas que se tem história. E quando se trata de competição, o esporte também é tradição dos Jogos Regionais. E o ABC é um dos mais fortes na modalidade. É uma das modalidades que temos a maior visibilidade dos Jogos. São atletas de alto nível, nós temos campeões brasileiros, pan-americanos. No treinamento do esporte, existe uma mescla entre princípios físicos e mentais, que são praticadas em duas modalidades, o kata e o shiai. Então, na realidade, a luta e o kata tem essa diferença. O kata é uma luta imaginária, né? Onde o atleta executa vários movimentos do karatê. E o shiai comitê é uma luta com regras, né? O atleta vence entre 3 minutos, quem fizer o maior número de pontos sai o vencedor. São 4 os principais estilos do karatê: Shotokan, Goju-ryu, Wado-ryu e Shito-ryu. Mas o que todos eles têm em comum? Respeito ao adversário, disciplina, foco e formação do caráter, que são bases importantes para tornar um atleta campeão. Treino, dedicação, alimentação, esforço, tudo isso gera um grupo de conjunto para chegar no pódio. Eu já luto há mais de 20 anos, fui bicampeão pan-americano individual, ganhei vários jogos regionais e abertos. Atenção, atenção, pessoal, não tentem fazer o que a nossa repórter fez em casa, porque de fato ela é faixa preta. A Luísa lutou judô, fez judô, aliás, karatê, né? Fez karatê por mais de 10 anos, é faixa preta de fato. Guga Mendonça está conosco. Boa noite, Guga. Muito boa noite, Léo. Muito boa noite ao telespectador da TV+. E também para os engraçadinhos que gostam de passar cantada na repórter, já fica também o aviso com a reportagem, não é verdade? Mas foi um dia muito legal nos jogos regionais hoje, vitórias no voleibol, o karatê tivemos no São Bernardo, ficou em 2º lugar no geral, no masculino e no feminino. Aliás, no individual, né, no geral conseguiu 1º lugar no masculino e 2º no feminino. Foram bons resultados para São Bernardo. Ganhamos no voleibol também, ganhamos de Carapicuíba no masculino e no feminino também ganhamos por 3-0. Então foi um dia legal para o voleibol também, que caminha para a final do campeonato dos Jogos Regionais
de 2015. Por falar em voleibol, no próximo bloco você vai ter imagens do jogo entre Santo André e São Bernardo, que foi realizado aqui no Adib, Moisés Dib também. E ainda nesta edição você confere uma matéria em relação aos alojamentos dos jogos regionais. Voltamos daqui a pouquinho, até já. Estamos de volta com o Boletim dos Jogos. Ontem nós anunciamos aqui a vitória, o título do basquete feminino de São Bernardo e também do basquete masculino. E hoje você confere a reportagem de como foram estas decisões em uma das modalidades mais cobiçadas em relação ao título dos Jogos Regionais. Confira aí. Clássico regional na final do basquete feminino dos Jogos Regionais. E São Bernardo começou bem melhor. Chegou a abrir 15 pontos até o intervalo. Muito também pelos erros da equipe andreense. Mas eis que a partir do terceiro quarto, Santo André voltou mais efetiva. Encostou, empatou. Porém, Bernot teve a calma suficiente para voltar a abrir, se valendo principalmente da pontaria de Claudinha. Final, São Bernardo campeã 66, Santo André 61. A gente veio com a ideia de ser campeão e graças a Deus conseguimos. Respeitamos todas as adversárias. Sabia que contra Santo André seria um jogo difícil, mas a gente conseguiu. 5 jogadoras jogando 40 minutos numa final e numa sequência de jogos de todos os dias, elas foram guerreiras, você viu que elas foram buscar, nós estávamos 15 atrás, elas foram buscar, as bolas não estavam descendo, elas continuaram acreditando, quer dizer, é um time muito guerreiro, honra a camisa que veste. Pois é, aqui no feminino a festa foi da equipe de São Bernardo. E aí, Luísa Hager, quem levou a melhor no masculino? Olha, Léo, o jogo por aqui foi acirrado, viu? Durante todo o terceiro e quarto tempo, as equipes mantiveram o placar bem equilibrado. Agora, no último tempo, o São Bernardo acabou se destacando, vencendo Osasco com um placar de 60-58. E o cestinha da vez foi o Rafael Castellon, com 18 pontos. Agradecer a torcida que apoiou, não era muita gente, mas as poucas pessoas que estavam aí apoiou a gente até o final. Agora é só comemorar e querendo dizer que é a 6ª vez que eu sou campeão aqui pro São Bernardo. Então. Guga, grandes jogos, tanto no feminino quanto no masculino. No feminino, a equipe de Santo André chegou a encostar, empatou o jogo, perdia por 15 pontos, empatou o jogo, aí São Bernardo abriu novamente. No masculino, foi lá e cá diante de Osasco, 2 grandes jogos, 2 grandes conquistas para a cidade de São Bernardo. É importante também enaltecer o trabalho que vem sendo feito por São Bernardo no basquete, né? É uma cidade que é tradicional no voleibol, mas no basquete, a cada ano, né, a prefeitura vem trabalhando melhor as equipes, trabalhando as categorias de base, e o resultado é esse, né? O título dos Jogos Regionais, Jogos Abertos, disputando o Campeonato Paulista da Divisão Especial. Então, é assim, o trabalho que São Bernardo vem fazendo no basquete, ele é muito bom, tanto na categoria masculina como na feminina. Bom, e tem outras modalidades em disputa. Xadrez, natação adaptada que tivemos hoje, voleibol, enfim, a bocha também. A bocha lá no Meninos Futebol Clube. A gente fala porque temos imagens em relação à bocha. São Bernardo conquistou mais um título, conquistou mais uma medalha de ouro e pontos importantes nesta corrida rumo a, quem sabe, mais um título dos Jogos Regionais. Você confere o nosso giro pelos jogos, o giro pela cidade de São Bernardo do Campo.
que isso aí veio para coroar assim, todas as dificuldades que nós passamos lá atrás. Bom, você viu por último aí também o Danilo falando da conquista de São Caetano no futsal, fato que aconteceu ontem e que você conferiu no detalhe hoje também. E parabéns a todo o pessoal da Bocha de São Bernardo do Campo por mais um título. No próximo bloco nós vamos conferir a agenda desta quinta-feira, também tem a classificação completa da primeira divisão dos jogos regionais e mais uma matéria especial em relação aos alojamentos dos jogos. Você não perde por esperar. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o último bloco deste Boletim dos Jogos. Bom, uma das curiosidades nos jogos regionais são os alojamentos. Como é que vive esse pessoal que come, esta galera e todo mundo de todas as modalidades ficam unidos em um só lugar? Confira. Um tanto improvisado, mas uma casa como qualquer outra. Pode apostar que por aqui o número de pessoas em volta da mesa supera qualquer família. Esse é um dos 27 alojamentos de São Bernardo, que tem abrigado os atletas dos jogos regionais. A cidade sede empresta, né, a escola para a gente, e eu venho com toda a estrutura, a infraestrutura para montar o alojamento. Cama, colchão, freezer para fisioterapia, toda essa parte improvisada de secretaria e tal. Até o final dos jogos, 270 competidores passarão por esse alojamento aqui. Mas e para alimentar toda essa gente? Atletas de várias modalidades que precisam se alimentar de acordo com as necessidades do esporte. Haja comida, hein? E aí, tá gostando? A comida tá aprovada? Com certeza, tá aprovada mesmo. Comida bem balanceada, estamos gostando. Tá de parabéns. A gente tem uma responsabilidade muito grande porque a gente tem dietas de baixa caloria e grande caloria. Então a gente tem que estar fazendo diversos tipos de prato. Mais ou menos uns 600 quilos de alimento. Arroz, feijão, salada, mistura. Quando os atletas não estão competindo, é na descontração do lar temporário que eles relaxam. E adivinha, qual atividade os meninos do futebol escolheram para se divertir? O futebol tá na pele, né? O refeitório virou restaurante. O laboratório, espaço para fisioterapia. Os banheiros, vestiários. E as salas de aula, quase que magicamente se transformaram em verdadeiros quartos. Corpo moreno, sarado, gostoso da cor do pecado, me deixa maluco, me deixa pirado. Ela é demais. A gente passa mais tempo junto que a própria família da gente, então nosso convívio é maravilhoso. É um momento de muita concentração, muito foco. E é assim, com alegria, união e muito foco, que os atletas de várias modalidades dos jogos regionais se preparam para a grande competição. Em época de jogos, as escolas viram verdadeiros hotéis. Vamos lá com a agenda dos jogos na tela para você. Tá aí, portanto, amanhã teremos a ginástica artística na Arena Caixa, ali na Vila do Tanque. Preparação também para a ginástica rítmica no Colégio Ábaco, no bairro Assunção. Tem natação no Complexo Pedro Del Antônio, em Santo André. Hoje tivemos a natação adaptada, amanhã começam as provas da natação em si. Taekwondo, início das competições de Taekwondo no SESI de São Bernardo do Campo, no bairro Assunção. Handebol feminino e masculino no Vitório Zanon, o ginásio ali no Baetão. Tem o vôlei feminino também, feminino e masculino, no Adib Moisés Dib, no bairro Anchieta. E a agenda completa dos jogos você confere, a agenda e os horários, pelo www.sãobernardo.sp.gov.br/JR 2015. De imediato também vamos conferir a classificação dos jogos regionais com São Bernardo muito próximo de mais uma conquista. Na tela aí.
Tá aí, portanto, com São Bernardo com 218 pontos. Esta é a classificação, a última classificação oficial oferecida pelo comitê organizador. 218 pontos para São Bernardo, o Santos vem na sequência com 169, Osasco tem 166 pontos. São Caetano ocupa a 4ª posição com 118 pontos, mais uma cidade da região bem classificada, entre as 5 cidades, completando este número, Praia Grande com 104 pontos. Vale ressaltar também a presença de Ribeirão Pires e Santo André. Ribeirão Pires na 7ª posição com 70 pontos e Santo André na 8ª posição com 68 pontos. Guga Mendonça está conosco. Ô Guga, eu conversava com o Mauro, chefe da delegação de São Bernardo hoje. Ele me disse, Léo, não dá para confirmar, mas estamos muito perto. Estamos nos encaminhando a passos largos para mais um título. Léo, deixa eu falar pra você. O negócio é o seguinte, está muito perto mesmo. O Mauro né? é um cara modesto, foi bonzinho, né? E tudo mais, vai segurar até o final, mas São Bernardo é campeão dos jogos. A gente pode falar, os jornalistas podem falar, realmente São Bernardo é campeão dos jogos só se acontecer uma catástrofe nesses 4 dias de jogos que faltam. Mas São Bernardo deve garantir o título já talvez até amanhã, viu? Até amanhã a gente já consiga cravar que São Bernardo é campeão, mas pela diferença de pontos, São Bernardo é séria candidata e já pode comemorar. Fica toda a expectativa, sem dúvida nenhuma, para o boletim dos jogos desta quinta-feira. Guga, mais uma vez um grande prazer. Tá, e o destaque amanhã, Fernando Vanzella, que é o técnico da Etienne Medeiros, foi técnico do Thiago Pereira, tá lá com a delegação de São Bernardo no Delantônia, então vale a pena se acompanhar o técnico que trouxe, né, a primeira medalha de uma mulher em Jogos Pan-Americanos, a Etienne Medeiros, né? Então fica o convite também para o pessoal, o telespectador, visitar o Delantônia e ver esse técnico campeão. Mas você não vai ficar sabendo na TV Mais também. Um abraço, Léo. Valeu. Sem dúvida. Natação a partir das 8 da manhã lá no Pedro Delantônia, em Santo André. Uma ótima noite a você, excelente quinta-feira. Nos vemos amanhã a partir das 8h30 da noite, aqui no Boletim dos Jogos. Tchau.